Queridos, carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, onde realizamos a leitura. Apenas 2 versículos, versículo 8 e o versículo 9, para aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração esta noite. O versículo 8 e o versículo 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus amados irmãos, nós sabemos que este capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da graça, da revelação, da salvação pela graça, sabendo que a graça ela é um presente imerecido. Nós não merecemos, mas que foi concedido por Deus a todos nós. Nós sabemos que para compreendermos melhor esse texto, nós estávamos meditando e refletindo um pouco sobre o impacto desta verdade, e é essencial que nós possamos entender também de que quando o apóstolo Paulo ele escreve esta epístola, ele estava em uma prisão em Roma, e ele se dirige à igreja que estava ali em Éfeso, escrevendo esta carta, sabendo que aquela cidade, aquele lugar era um lugar de grande riqueza. Éfeso era uma cidade cosmopolita, onde eu digo cosmopolita porque era um grande centro urbano, uma cidade riquíssima era Éfeso, e por isso ela era dominada pelo Império Romano. E nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele quando fala aqui da graça de Deus, ele destaca uma mensagem que revolucionou aqueles dias, aquela época em que ele vivia. Nós vemos que a própria natureza da graça divina, o versículo de número 8, ele revela quando aqui ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Nós sabemos que a fé ela é o firme fundamento. E é justamente o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz que isto não vem de vós, porque é um dom de Deus, é um presente de Deus. E nós vemos que esta graça, que o apóstolo Paulo aqui ele fala, esta graça divina, ela é um presente totalmente gratuito, mesmo sabendo que nós não merecemos, mas Deus, ele olhando para nós, ele nos concedeu a sua graça em Cristo Jesus. Não há nada, não existe nada que nós possamos fazer para merecê-la. Não há nada. É um ato do amor de Deus. Nós sabemos que esta graça alcançada, ela é um ato do amor de Deus, que é incondicional da parte do Senhor. Por isso, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele lá aos Romanos, ele chega a dizer de que todos nós pecamos, ou todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, foram afastados da glória de Deus, mas que nós fomos, Paulo ele diz que nós fomos justificados gratuitamente, por sua graça, e por meio
da redenção, ou seja, através do sacrifício de Cristo Jesus, da morte no Calvário. É isto que nós estamos aqui esta noite participando, trazendo em memória a morte de Cristo. E nós devemos nos lembrar de que foi por meio do sacrifício, por meio da redenção em Cristo Jesus, que nós fomos alcançados por Ele. Por isso, a graça de Deus, ela se manifesta como uma graça salvadora a todos os homens. Porque quando nós olhamos, irmãos, para uma igreja como esta, e nós começamos a entender de que éramos pessoas totalmente distantes daquilo que somos hoje, porque muitas vezes nós ignoramos e achamos impossível alguém que vive no álcool, uma pessoa que vive na prostituição, uma pessoa que vive totalmente distante do convívio social, daquilo que vivemos, quando olhamos para alguém que até mesmo nós achamos que não tem jeito, que não tem uma solução para aquela vida, porque muitas vezes quando olhamos para alguém numa situação, na condição de pecado, de pecador, vivendo segundo o cursor da natureza deste mundo, nós até muitas vezes pensamos que aquela pessoa não há uma saída. Mas eu quero dizer que a graça de Deus, ela está disponível também para eles, porque nós fomos alcançados. E quem nos vê hoje, quem olha para nós hoje, quem nos vê, vindo para a igreja, um irmão, uma irmã, que vem muitas vezes pelo caminho, talvez você não viu, quem sabe um vizinho próximo à sua casa, disse: olha, como ela está diferente, como ele está diferente, porque nos conheceram na condição distante desta graça. Mas quando a graça de Deus nos alcançou, nós fomos transformados, nós fomos mudados, porque o Senhor Deus, Ele nos lavou com o seu sangue e nos deu vestes novas, e nós aqui estamos nesta noite para agradecer a Deus pela graça alcançada. Por isso Paulo, ele diz que não é somente se por graça. Paulo, ele fala lá no capítulo 11 e o versículo 6 da carta aos Romanos, ele diz assim: e se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a obra não é obra. E me fez lembrar da passagem do filho pródigo no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, lá no capítulo 15, quando ele ilustra a natureza da graça, quando aquele jovem, ele pede ao pai parte do bem que era de direito dele, e ele sai em busca do seu próprio caminho, e a Bíblia diz que ele gasta tudo, e quando se encontra distante da casa do pai, vivendo dissolutamente, onde ali ele gastou, perdeu tudo, e a Bíblia nos mostra de que ele se lembra da casa do pai. E o mais interessante é que o pai da passagem do filho pródigo revela justamente Deus como um Deus perdoador, um Deus que recebe o seu filho de volta, aquele que se arrepende. E muitas vezes nós achamos que cometemos algo, e este algo, ele não tem um perdão. Mas eu quero dizer nesta noite, é que nós um dia
nós fomos alcançados também pelo perdão de Deus. Por isso, muitas vezes, num culto como esse, durante o dia, há uma batalha espiritual travada na nossa mente, aonde o inimigo da nossa alma, muitas vezes, ele combate conosco, às vezes uma simples coisa que foi falado, algo que pensamos, ou quem sabe um aborrecimento que tivemos dentro do nosso próprio lar, e o inimigo logo diz assim: olha, você não vai poder estar ali nesta noite para participar desta ceia, mas eu quero dizer nesta noite que o Deus da graça, Ele é o Deus perdoador. E se há alguma coisa no teu pensamento, no teu coração, que ainda te acusa, querendo impedir de que você é também alcançado por esta graça, eu quero dizer nesta noite: Deus, Ele nos alcançou pelo seu perdão. Não tem com que você se preocupar nesta noite. E Deus, Ele nos faz um convite. E que convite é este? É que a cada manhã, irmãos, nós possamos reconhecer a total dependência da graça de Deus. Durante a nossa jornada espiritual, nós devemos compreender que nós dependemos exclusivamente de Deus. E nós não podemos de forma alguma ganhar ou alcançar a salvação pelos nossos próprios esforços, não. Nós entendemos que é necessário nós termos uma atitude de gratidão para com Deus. Pela graça alcançada, nós devemos todos os dias dizer: Deus, eu te louvo pela minha salvação. Quantos partiram, quantos já não estão entre nós, quantos erraram o caminho da graça. Mas se nós estamos aqui esta noite, é porque nós ainda permanecemos debaixo da graça de Deus. E quando eu falo de graça, eu falo da bondade, eu falo da misericórdia do Senhor. Porque nós observamos, irmãos, que se não for ao Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque a fúria do inimigo nesses últimos dias, ela tem se levantado para nos arrancar do propósito que Deus tem para nós. E eu quero dizer que a misericórdia do Senhor, ela chega primeiro, porque quando o inimigo ele se levanta muitas vezes para ver-nos parar, para ver desistir, porque o alvo é a nossa fé. Os dardos inflamados do inimigo, ele vem na nossa direção para desanimar. Muitas vezes nós estamos passando por lutas. Alguém até olha para nós e nós estamos sorrindo. Muitas vezes estamos passando por dificuldade. E alguém pergunta: vai bem? Você diz: vai bem. Mesmo não estando bem. Sabe o que é isto? É a esperança. É a fé de que a graça de Deus está conosco. De que a misericórdia, ela chega primeiro. Quando o problema se levanta, eu sei de uma coisa: Deus lá na frente já preparou uma saída. Deus já na frente já preparou algo para nós. Por isso Paulo ele fala sobre a importância da fé. Quando ele diz, o versículo 8, a parte A, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se nós observarmos a fé, ela é o meio pela qual nós recebemos a graça salvadora. Confiar plenamente em Deus, confiar em sua promessa, é o que nós precisamos nesses últimos dias nos adetermos.
Nós temos visto que muitas pessoas, elas vêm desfalecendo da fé e já não busca mais a Deus como antes, irmãos. Os cultos às vezes parece mecânico, monótono. É preciso muitas vezes dizer: dê glória. Irmão, dê aleluia. Não era assim no início. Às vezes a gente já vinha no caminho dizendo: glória, aleluia. Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom te adorar. E nós observamos que nesses últimos dias, eu disse que me parece que após a pandemia, bateu um espírito de frieza e as pessoas já não sentem o calor de estar na casa de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, é que todas as vezes que nós colocamos os nossos pés aqui, Jesus, Ele está presente. Jesus está aqui esta noite entre nós. Jesus está aqui dizendo: meu filho, minha filha, a minha graça te alcançou. Não é para você ficar com a boca fechada, não é você para entrar e sair do mesmo jeito. A minha graça te alcançou para você me adorar, glorificar o meu nome, porque enquanto você glorifica a Deus, algo Deus está fazendo, irmãos. Aleluia, aleluia. Estou sentindo algo maravilhoso da parte de Deus. Enquanto você está aqui adorando, você não entende, mas Deus está rompendo barreiras. Enquanto você está aqui dizendo: Deus, muito obrigado, eu te louvo pela minha salvação. Deus está entrando com providência de salvação na vida de alguém. Aleluia. É você aqui adorando e Deus trabalhando. É você adorando e Deus curando. É você adorando e Deus abrindo porta. É você adorando e Deus movendo algo que não está no propósito dele. Você não pode perder a fé, porque a palavra nos diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo fala isso lá no versículo 6 do capítulo 11 da carta anônima aos Hebreus. Ele fala isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Paulo, a carta anônima aos Hebreus, ele diz que porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Por isso, Paulo ele chega a dizer lá nos Romanos, o capítulo 5, se não me falha a memória, o versículo 1, ele diz que nós fomos justificados pela fé. Cada um de nós fomos justificados pela fé. E se fomos justificados pela fé, Paulo diz que nós temos paz com Deus. Aleluia! Você sabe o que é isso, irmão? Justificado pela fé, temos paz com Deus. E nós temos visto, nunca vi, irmãos, um tempo tão difícil de crente atribulado. Crente com depressão. Depressão é algo do passado que atormenta o presente. Crente estressado, ninguém pode falar nada que ele já explode. Estresse é algo presente. Crente com ansiedade, ansiedade é medo do algo futuro. Veja, depressão, algo do passado, estresse, algo presente, ansiedade é algo futuro. Está com medo do futuro. O que vai acontecer? O que
pode acontecer. Está pensando o que vai comer amanhã, como é que vai ser. Mas a palavra de Deus, ela nos fala lá, os Gálatas capítulo 2, de que também nós não somos justificados pelas obras da lei. Não. A Bíblia cita Abraão como um exemplo de fé, lá no capítulo 4 aos Romanos. Diz que a fé de Abraão foi creditada a ele como justiça. Uma fé viva, irmãos, é uma fé que confia inteiramente no poder de Deus. Uma fé viva é uma fé que confia na fidelidade de Deus. Uma fé viva é uma fé que espera pacientemente no Senhor, sabendo que no tempo certo Deus irá fazer. E é justamente a nossa própria fé, ela precisa crescer a cada dia. Nós precisamos cada vez mais buscarmos ao Senhor, crendo de que Ele é provedor, de que Deus é cuidador de cada um de nós. E Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Você crê nesta noite que Deus está cuidando? Glória a Deus. Deus está cuidando de cada um de nós, porque cada um de nós estamos na palma da mão do Senhor. Por isso, o versículo 9, para encerrarmos, por causa do tempo, diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça, eu entendo que a graça, ela exclui qualquer mérito do homem. Qualquer mérito. Porque o homem às vezes acha que ele pode salvar-se por si só, sem falar nos desengrejados, né? Não vou mais para a igreja não, vou ser crente em casa. Aí não quer mais participar, achando. E é bom a gente entendermos de que a Bíblia, ela nos fala que aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça. Ou seja, aquele que não pratica, mas crê, né? Paulo também fala isso, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Por isso, nós sabemos que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Por isso a Bíblia vai nos falar que não pelas obras de justiça, que houvéssemos como fé, pela fé com a justificação, não. Porque a Bíblia nos fala, lá no capítulo 4, versículos 6 e 8, do mesmo da carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim: Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Aí o versículo 7 ele diz assim: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Os nossos pecados, eles foram por Deus lançados fora. Imagine se Deus lançasse em rosto aquilo: é porque eu sou bonzinho, eu faço caridade. Não é dessa forma. Mas nós devemos reconhecer a nossa dependência, a nossa suficiência de Deus para a nossa salvação. Meus amados irmãos,
Nós precisamos reconhecer Deus deixando o orgulho de lado. Porque achamos que Deus, a graça de Deus me alcançou, mas que ela não alcança quem está ao meu lado. A graça de Deus, ela me perdoou, mas o pecado de alguém é imperdoável, não. Porque eu estou fazendo a obra, eu sou mais merecedor de que alguém. Não, não é assim. Porque a graça que me alcançou e me dá o direito, também dá àquele que também falhou, errou, e que também é merecedor da misericórdia de Deus. É necessário nós entendermos que nesses últimos dias, Deus nos convida a olharmos mais para Jesus. Nós vimos aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Estávamos hoje pensando, existem 87 municípios no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. 87. Triste, né? É o estado com menor número de crentes no Brasil. Um estado onde prevalece o espiritismo e a feitiçaria. Está lá o estado. Eu estava vendo que entraram na casa, passou uma matéria que entraram na casa, uma das casas que estava alagado até em cima, e tinha ali cerca de umas 6 pessoas, e na matéria dizia que eles pegaram os livros, a pessoa que estava lá, o dono da proprietária da casa, eles pegaram livros, e no meio desses livros tem uma Bíblia. Todos os livros estavam encharcados de água. A Bíblia não tinha uma folha molhada. Glória a Deus. Você pode dar um glória, irmão? E as pessoas que estavam ali em volta começaram a chorar, porque eles entendem que a palavra da graça de Deus é a mensagem de Deus falando conosco. E até onde eu sei, pessoas que estavam ali naquele resgate aceitaram Jesus, foram alcançados pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? E que Deus vos abençoe.